aqui sabem, eu sou formado em biologia, eu sou professor de biologia, e esse assunto que eu vou conversar com vocês agora é um assunto muito interessante. Mas eu gostaria de fazer uma observação antes de entrar no assunto evolução. Quando a gente fala de ciência, a gente fala de biologia, a gente fala de medicina, a gente fala de tecnologia, as pessoas têm a tendência de excluir Deus da equação. E é uma advertência que eu faço sempre: não exclua Deus de nada. Vamos achar uma interseção onde Deus, Criador de tudo e todos, colocou a sua mão. Não existe esse negócio de, é porque a ciência está falando isso que. Não, não é porque a ciência está falando tal coisa que exclui Deus. A ciência, a medicina, a tecnologia pode vir com qualquer informação. Antes de tudo, foi Deus. Antes de tudo, quem criou foi Deus. Se está assim, se foi assado, foi Deus. Ponto final. Existe um ponto inicial de criação de tudo, que é o que a gente chama de Deus. E algumas pessoas vão chamar isso de universo. Algumas pessoas vão chamar isso de Buda. Umas vão chamar de Jeová, outras vão chamar de espíritos. Não sei, só muda o nome. Na verdade, nós estamos falando de uma fonte criadora inicial de tudo. Quando eu falar aqui da evolução, vocês vão entender como que a vida surgiu, como que ela chegou nos dias atuais. Mas isso não exclui Deus. Beleza? Fique bem claro isso. Pessoal, vamos lá então. Quando o nosso planeta se tornou habitável, criou-se uma atmosfera, tinha condições para a vida acontecer, a vida começou numa poça, a gente pode chamar de uma poça de água. Uma poça onde uma sopinha ali de várias informações se agruparam e formaram a primeira forma de vida. O planeta ele era muito perigoso, as condições climáticas eram extremas, então não tinha-se a capacidade de ter uma forma de vida muito complexa. Então começou ali uma pequena sopa de várias informações ali e teve a primeira forma de vida que evoluiu para uma bactériazinha, que evoluiu para um organismo que se multiplicava, ele partia no meio e virava 2, que partia no meio e virava 4, ou seja, uma forma de vida muito rudimentar, muito pequena, muito simples, que era o que a vida naquela época permitia. Com o passar do tempo, quando eu falo passar do tempo, é milhares de anos. Então quando eu falar para você assim, olha, o homem veio do macaco. Gente, não é um estralar de dedos. Não é que o macaco que está lá na floresta vai virar um homem. Não, não é isso. É milhares de anos de pequenas modificações que vai transformando os organismos para eles se tornarem outros organismos, outros seres. Então pensa bem, eu e você, nós somos resultado dessa sopinha, dessas bactérias, dessas primeiras formas de vida rudimentar. E hoje a gente é essa forma de vida complexa, com bilhões de células, com um monte de interações químicas, um monte de interação elétrica, organismo muito complexo, vários órgãos, cada um fazendo uma função, uma coisa muito complexa de se você for parar para pensar, uma coisa muito complexa para eu e você fazer. Olha como que Deus é perfeito. Ele fez isso e isso levou milhares de anos. A construção do ser humano começou então lá atrás, nessa sopinha, nesses pequenos organismos. Esses pequenos organismos se tornaram um organismo um pouco mais complexo. Aí eles começaram a ter boca, começaram a ter membros, saíram dessa sopinha e foram para um lugar mais aguado, foram para o mar, se tornaram um organismo um pouco mais complexo, chegando ao ponto de se tornarem os primeiros peixes. Esses peixes, ao longo dessa evolução, ao longo desses milhares de anos, foram se modificando, eles começaram a querer sair da água, aí teve o surgimento dos primeiros anfíbios, que são aqueles seres que saem da água, mas precisam da água, voltam para a água para reproduzir, precisam estar úmido, a pele deles ainda é diferente. Aí depois, com o passar do tempo, com milhares de anos, os primeiros répteis surgiram na Terra. Eles são evolução então do peixe, do anfíbio, depois veio os répteis. Depois dos répteis, que são seres ainda complexos, mas são rudimentares, porque botam ovo, tem uma pele caroquenta e não sei o que, tudo
Precisa botar ovo, beleza. Aí veio o mamífero, que é uma evolução do réptil ali. Ó, presta bastante atenção. O ovo que o réptil bota, ele ficou dentro do ser agora. Se tornou o útero. Esse próximo ser na evolução, que é os mamíferos, agora não bota mais o ovo. Não coloca o ovo para fora do corpo. Deixa o ovo dentro do corpo. Conserva o filhotinho ali dentro do útero. Cuida dele até ele ficar capaz assim de se desenvolver e sair para fora no mundo. Esses são os mamíferos. Não sei se você sabe, mas os répteis, eles são os ancestrais ali primeiros das aves. Compara uma ave com um réptil, você vai ver o tanto que são parecidos. Botam ovo, tem estrutura óssea parecida, um monte de coisa assim, muito, muito igual. Só que teve alguns mamíferos, depois que evoluiu do réptil, que resolveu voltar para a água. Aí a gente teve a origem dos golfinhos, tivemos a origem das baleias. Tem vários mamíferos no mar agora, na água. Por quê? É os mamíferos que saíram, evoluíram e vieram para a terra, mas decidiram voltar para o mar. Se você pegar uma baleia e dissecar ela, você vai perceber que ela tem as mesmas estruturas ósseas do que um mamífero terrestre. Ela tem a formação, por exemplo, das falanges dos dedos. Ela tem todos esses ossinhos que a gente tem aqui, ó, ela tem também. Só que ele foi atrofiando, foi se modificando para virar uma barbatana, foi se modificando para virar uma cauda. Eu e você temos cauda. Sim. Depois você entra no YouTube e pesquisa esqueleto humano, você vai ver que nós temos ali uma caudazinha. O resquício do nosso ancestral comum, que é um primata. Nós tínhamos rabo. E agora você tem uma pequena cauda, porque foi perdendo o sentido de ter a cauda, ela foi atrofiando. A próxima geração já não tinha cauda. Agora você tem lá um cotocozinho assim, ó, que a gente chama de. Como é que chama esse ossinho, gente? A hora que eu lembrar eu falo. Mas você tem uma pequena cauda ali, ó. A vida foi avançando, as coisas foram se modificando e hoje nós chegamos no que a gente é hoje, né? O ser humano, complexo. Tem aí os animais para te provar isso. Tem toda a evolução para te provar isso. Tem estudo científico para te provar isso. Tem análise de DNA para te provar isso. Tem fósseis para te provar. Tudo isso que eu tô te falando. Aí você deve estar perguntando: tá, e aquela história da Bíblia? Que Deus fez Adão, aí pegou a costela do Adão e fez a Eva. Que puta mentira, Michel. Não é mentira não. Eu acredito na Bíblia. A Bíblia não. Não. Gente, lembra que eu falei lá no começo? Não exclui Deus de nada. Aquelas histórias que estão na Bíblia, aquelas histórias religiosas, elas têm uma mensagem para passar. Não é para você levar ao pé da letra o que está escrito ali e acreditar cegamente. Não, raciocina. A pessoa que escreveu aquele relato ali, naquela época, ela não tinha acesso à tecnologia. Eles não tinham conhecimento de medicina, eles não tinham como saber. Para você ter uma ideia, lá na Bíblia não cita os dinossauros. E então os dinossauros não existem? Existe, tem fóssil para te provar. Tem o osso do dinossauro para te provar. Tem ovos, tem um monte de coisa para te provar que os dinossauros existem. Mas na Bíblia não fala de dinossauro. E aí? Então vamos excluir Deus da situação? Não. Deus fez tudo isso que eu estou falando para você e mais do que está na Bíblia. Lá está uma forma para você aprender alguma coisa. Ah, é mentira para mim? Não. É uma forma para você aprender. Quando fala que Deus fez Adão, fez a Eva, fez Eva da costela do Adão, é para te mostrar que eu, homem, mulher, somos iguais. Para te mostrar que o homem, quando eu falo homem, é homem e mulher, ele é feito de matéria, feita do barro. A gente vê ele da terra, do mineral. Dentro do seu corpo tem cálcio, tem ferro, tem magnésio, tem coisas que veio da terra. Então olha só, se o homem fez, Deus fez o homem do barro, tá certo. Tem minerais da terra dentro de você. Água, essa água que compõe o seu corpo veio da onde? Veio do mundo, veio da terra, veio do mundo físico. Tem gotículas, tem células, tem coisas dentro de você que um dia habitaram dentro de um dinossauro. Tem moléculas de água dentro de você que um dia teve dentro de um dinossauro. Porque a água ela é cíclica, ela vai e volta, ela vai e volta, ela entra dentro de um organismo, sai, vai para outro, sai, vai para a terra, sai, vai para o ar. A água ela é cíclica. E aí? Eu e você, nós somos feitos de um negócio chamado poeira estelar. Um dia antes de tudo isso aqui existir, era poeira perdida no espaço que se condensou.
Nós temos aqui na Terra, eu e você, nós temos matéria que um dia foi estrela. A mesma matéria que está lá nas estrelas, espalhada pelo universo. Olha só que interessante. Mas eu vou tirar Deus da situação? Não vou tirar Deus da situação. Deus foi o arquiteto de tudo. Deus pôs a mão em tudo. Deus fez tudo. Então, a gente não precisa pegar uma coisa e excluir outra. É só a gente juntar. É só a gente achar um jeito aqui de unir todas essas informações e seguir em frente. Beleza? Por que que eu te contei toda essa história da evolução resumida, tá? Tá muito resumida, mas é para você entender que eu e você, nós somos uns bosta. Eu e você, nós somos nada. Eu e você, nós somos comparados a uma bactéria. Seu ancestral é um peixe. Seu ancestral é um réptil. Seu ancestral é um primata. Seu ancestral é um tipo de macaco. Isso aí é para você pegar o seu ego e guardar ele. É para você pegar o seu ego e pôr ele no bolso. De que você e eu não somos diferentes dos animais que estão por aí. Eu e você não somos diferentes das plantas, dos minerais. Pega esse ego e controla. Nós não somos melhores. Nós somos... Sabe o que diferencia nós dos animais? É um negócio que está aqui, ó, no nosso cérebro, chamado córtex pré-frontal. O nosso cérebro é o que difere nós dos animais. Nós conseguimos planejar, nós conseguimos desenvolver a linguagem, nós conseguimos desenvolver a escrita, nós conseguimos pensar no amanhã. E eu não sei se vocês sabem, mas nós somos os únicos animais que têm a certeza da morte. Seu cachorro não sabe que ele vai morrer. A vaca, o boi, o porco, eles não sabem que eles vão morrer. Eles têm medo, Michel. Como que eles não sabem? Eles têm medo do instinto de sobrevivência. Mas eles não sabem. Um dia eu vou morrer. Não, eles não sabem. Eu e você sabemos. Por isso que nós estamos aqui estudando, conversando, evoluindo, para fazer o melhor possível, porque a gente sabe que a gente vai morrer. E a gente sabe também que provavelmente, Deus é justo e tem algo nos esperando. E se não tiver algo nos esperando, que aqui seja a melhor parte possível. Deus te colocou na terra para você viver o bom e o melhor. Só que você e as pessoas que não entendem isso estragam a vida. Vive mediocramente. Nem sei se existe essa palavra, mas vive de forma medíocre, passando necessidade, passando fome, passando isso, passando... A gente não precisaria nada disso. Se a gente pegasse o ego e controlasse e pensasse, nossa, um dia eu fui uma bactéria, que bosta, e hoje eu sou esse ser complexo. Não, você é simples. Você é complexo em toda essa estrutura física, órgãos, células, não sei o que, mas eu e você somos aglomerados de células. Eu e você somos matéria. Eu e você somos resquícios e resultados de uma evolução física. Mas existe algo maior. Existe um espírito dentro de você. Existe uma alma. E existe a nossa mente. Então eu falei tudo isso para você entender que você é o seu cérebro. Você é o seu cérebro. Você é uma coisa redonda, assim, toda enrugada, com dois olhos e uma ramificação muito extensa de nervos e tendões. O restante é só um involucro, é só uma carapaça que você fica ali dentro. Mas você é o cérebro. Você é os olhos para enxergar, entender e captar o mundo. Você é tendão e nervo para fazer isso aqui mover. Essa boca, os músculos, os ossos. O seu cérebro, meu cérebro, é uma máquina muito interessante. Só que ele nos sabota. Porque ele quer economizar energia. Ele quer vida fácil, sombra e água fresca. Por quê? Lembra, ele veio de uma evolução, ele veio aprendendo, ele veio se desenvolvendo para sobreviver, para se manter vivo. Só que antes de falar do cérebro, eu gostaria de te falar sobre a mente. A mente, ela é um resultado do seu cérebro. É como se o seu cérebro fosse uma fruta, uma laranja, e a sua mente fosse o suco dessa laranja. Então, se eu espremer a laranja, sai o suco. A sua mente é o suco do seu cérebro.
o seu cérebro produz a sua mente. Então o que eu preciso que você entenda, isso tem que ser assim, você tem que internalizar esse pensamento e entender que você não é a sua mente. Enquanto eu tô falando aqui, tem uma vozinha na sua cabeça falando isso, tititi, falando aquilo, isso eu concordo, aquilo eu não concordo. Às vezes eu tô falando esse assunto aqui, você tá pensando na conta que você tem para pagar. Às vezes eu tô falando esse assunto aqui, você tá pensando num problema. É a sua mente. Presta atenção, não é você. A sua mente ela é resultado do seu cérebro. Por que que tem mente acelerada? Por que que tem mente doente? Por que que a gente tem doenças mentais? Por que que a gente tem pensamentos que a gente não queria? Por que que a gente tem que ter pensamentos ansiosos? Por que a gente tem pensamentos de depressão? Por que que a gente fica triste? Por que que a nossa mente pensa coisas que a gente não queria? A sua mente não é você. Você precisa controlar ela. Por que que tudo isso que eu falei acontece? Porque ela é resultado do seu cérebro. Ela é resultado de coisas que acontecem dentro de você, química e física. Ou seja, química, produtos químicos, reações químicas, e físico é elétrico, impulsos elétricos. Quando você fecha e abre a mão, o seu cérebro está emitindo impulso elétrico para o neurônio, que emite um impulso elétrico para outro neurônio, que emite um impulso elétrico para um nervo, que emite um impulso elétrico para o músculo, que faz você fechar a mão. Você pensa para fazer isso? Não, já ficou automático. Nessa evolução, nosso cérebro ele se modificou para chegar nisso automático. Impulsos elétricos fazem você se mover. Só que para esses impulsos elétricos acontecerem, precisa de reações químicas dentro do seu corpo. Só que aí você está cuidando mal do seu corpo. Você está se alimentando mal, você não está fazendo exercício, você não está parando para descansar, você não está tendo boas noites de sono. Aí eu te pergunto, como que está a qualidade dessas reações químicas dentro do seu corpo? Não está muito boa. Como que está então essa relação elétrica dentro do seu corpo? Essa questão de magnitude, essa questão de fazer as coisas acontecerem corretamente. Não estou comendo bem, não estou dormindo bem, não estou me alimentando bem. Tudo que você faz que não deveria fazer prejudica o seu cérebro. Tudo que você deveria fazer e não está fazendo, você prejudica essas reações químicas. Você prejudica essas reações elétricas. Então esses pensamentos acelerados, essa depressão, essa tristeza, esses pensamentos que você não queria ter, aquilo outro, gente, é tudo resquício do seu mau comportamento com você mesmo. Para de culpar os outros. Para de culpar a vida. Para de culpar Deus. Para de culpar. É você. Você está dando aporte suficiente para o seu corpo de vitaminas? Você está dando aporte suficiente para o seu corpo de macro e micronutrientes? Você está descansando o suficiente? Você está usando o seu cérebro ali para fazer musculação? O que é isso? Você está tendo bons pensamentos? Você está exercitando ele a ter bons pensamentos? Você está lendo bons livros? Você está fazendo meditação? Você está tendo ali uma boa noite de sono? 8 horas de sono? Ai, que delícia. Você está sentando ali no sofá e sendo grato pela vida? Como que está a qualidade das reações químicas e elétricas dentro do seu corpo? Se você não está fazendo nada disso que eu estou falando, você agora acabou de entender o porquê que certas coisas acontecem com você e você não queria que tivesse acontecendo. Para, respira, se foque no agora. Eu e você, nós estamos vivendo num mundo diferente do mundo que era antes. O meu cérebro, o seu cérebro é o mesmo há mais de 10 mil anos. O ser humano, há 10 mil anos atrás, tinha o mesmo formato cerebral que eu e você tem. Então, de um tempo para cá, vamos colocar aí nos 10 últimos mil anos, o nosso cérebro não mudou. É o mesmo cérebro de 10 mil anos atrás. O cérebro não mudou. Só que o mundo ao seu redor mudou. Antes, esse cérebro que eu falei para você que existe aí dentro de você, ele tinha que se preocupar com um tigre, dente de sabre que ia te comer. Ele tinha que se preocupar aonde ele ia conseguir comida.
Fogo. Proteger a caverna. Proteger ali o nosso território. Pode chegar outra tribo e matar os meus filhotes. Proteger a minha fêmea. Proteger o meu macho. Proteger a minha comida. Acordar e passar o dia inteiro procurando raiz para comer, frutinha. Ver um animal, juntar o grupo inteiro, caçar aquele animal. Olha a preocupação que o seu cérebro tinha. Era essa, sobrevivência. A gente chama isso de cérebro reptiliano, que é a parte do seu cérebro responsável por todas as funções básicas, sobrevivência. Você tá com esse mesmo cérebro até hoje, cara. Só que não tem mais tigre, não tem outras tribos invadindo a sua casa. Você não precisa proteger, assim, lutar para proteger sua cria. Não tem nenhum animal querendo te comer. Não vai ficar escuro, você precisa de ficar preocupado com o fogo. É só você apertar um interruptor, a luz acende. É só você trancar o portão. Você tá seguro. Respira. Você tá seguro. Só que seu cérebro não sabe disso. Ele tá louco. Ele tá achando que as coisas estão acontecendo do mesmo jeito. Só que ele substituiu tudo por outras coisas. Agora o que te deixa estressado é a internet travando. Olha, nossa, coitada, a internet tá travando. Caramba, o seu ancestral preocupava com um tigre querendo comer ele. Com um leão querendo comer ele. E você tá estressado com o quê? Ai, o Wi-Fi tá travando. Puta que pariu. Você tá estressado porque você pegou o carro e saiu e uma pessoa te fechou. Você tá estressado com o trânsito. Você tá estressado porque você tem que trabalhar. E a fulana falou não sei o que do seu cabelo. E você fica nervoso, você fica... Gente, olha o que você tá fazendo com sua vida, com seu cérebro. Ele fica nervoso, ele fica em estado de defesa, ele fica... Pra quê? Você tem que dominar a sua mente. Você tem que dominar o seu cérebro. Não precisa disso. Você não precisa ficar o tempo todo estressado. Acha mecanismo para você se focar no agora e... Calma, não tem nada acontecendo. Quando você ficar nervoso, quando você ficar estressado, quando alguma coisa tirar você do centro, pensa nisso. Não tem nenhum... Olha que engraçado, eu falo isso pra mim às vezes. Não tem nenhum tigre querendo me comer. Não preciso lutar com outro ser humano para proteger minha cria, para proteger minha fêmea. Não, 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 pera. Calma, calma, cérebro, calma, mente, não tem nada acontecendo. O mundo não vai acabar, calma. Pois é. Como o seu cérebro é o mesmo de 10 mil anos atrás, ele adaptou o estresse, ele adaptou os estímulos. Agora o que te deixa estressado é o trânsito. O que te deixa estressado é o trabalho. É o fulano falando isso. É a ciclana falando mal de você. É o dinheiro que você não tem para pagar as contas. O mundo mudou. Agora tem rede social. Deixa eu pegar aqui e ficar rodando esse negócio aqui infinitamente. Deixa eu perder 1 hora, 2 horas do meu dia aqui mexendo com esse negócio. E não vou ganhar nada com isso. Escreve aqui pra mim. O mundo mudou. Mas o meu cérebro não. O mundo mudou, mas a minha mente continua me sabotando. Então agora a gente precisa adaptar essa máquina grandiosa que é o nosso cérebro a esse novo mundo. 10 mil anos, o mesmo cérebro. 10 mil anos, um ambiente externo totalmente diferente. Há 100 anos atrás, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha nada disso para fazer você ficar louco, comparando a sua vida com a do outro. Você acha que a vida nas redes sociais é aquilo lá mesmo? Perfeita. Você acha que a vida do fulano é perfeita? Não é. É mentira. O que está ali na rede social é uma mentira. É um recorte da vida da pessoa. Pode até ser que aquilo ali está acontecendo, mas é só um resumo. Ela briga sim com o marido, ele briga sim com a esposa, eles têm desentendimento, eles têm conta para pagar, eles passam por dificuldade. O mundo mudou. Não é. Para de perder tempo com rede social. Para de perder tempo com as coisas que não vai agregar nada para sua vida. Para de se estressar
com o que você não deve. O que está fora de você, você não tem controle. Fala isso pro seu cérebro. Eu não tenho controle do que está acontecendo aqui fora, mas eu posso controlar o que está aqui dentro. São os seus pensamentos. É a sua mente. É o seu cérebro, é o seu corpo. Isso tudo você pode controlar. Vocês conseguiram entender? O mundo mudou, mas o cérebro não. É isso aí. Então o que você precisa fazer? Se o mundo mudou e o cérebro não, agora então nós temos que entrar nesse jogo e dominar o quê? Pensamento, a mente, o cérebro, o corpo, o que está no seu controle. Você já entendeu então que o mundo mudou e o cérebro não. Então você vai controlar o quê?